Pessoal, na nossa aula de música de hoje, a gente vai trabalhar o conteúdo Canções Folclóricas. Bom, pessoal, esse mês de agosto, ele é muito conhecido por ser o mês do folclore, tá? O dia do nosso folclore é dia 22 de agosto. Geralmente, quando a gente estava em sala de aula, a gente sempre trabalhava projetos, porque o nosso folclore ele é muito rico em questão de cultura, ele é muito bom de se trabalhar. Porém, como a gente está em aulas remotas, não tem como a gente trabalhar em si um projeto como um todo. Mas a gente vai dar uma estudadazinha nesse texto, tá? Que é um textozinho que já foi para casa, que é esse texto aqui, ó. Canções folclóricas, que ele já foi para casa, tá? Então, eu peço que vocês peguem o texto e acompanhem a leitura junto com a tia. Vamos lá? Canções do folclore. As músicas folclóricas são canções populares e tradicionais que fazem parte da sabedoria popular. A música folclórica é aquela transmitida pela tradição oral e muitas das vezes o autor da mesma já foi esquecido ou nem mesmo chegou a ser conhecido. De qualquer modo, estes músicos anônimos dificilmente serão profissionais independentemente do talento. Quais são as principais características? As melodias folclóricas refletem um estilo local e preservam uma herança cultural regional. Durante longos períodos, visto que encontramos música muito antiga, a mesma podem ser interpretadas por um solista num país ou por um coro noutra nação. Serem patatônicos numa localidade ou usar escala maior noutra. É comum a alternância entre um solista e um coro nas canções folclóricas, onde cada um canta um verso da estrofe. Em todo caso, reconhecemos as músicas folclóricas pela forma de encená-la, aprendendo-la a difundi-la. Quase sempre ela está estreitamente relacionada a grupos étnicos, regionais e nacionais. Outra característica marcante das canções folclóricas é o fato delas sofrerem mudanças ao serem transmitidas de intérprete para intérprete. Como são muitas pessoas envolvidas na criação das músicas, ocorre o que se convencionou chamar de recriação coletiva. Assim se consolida a função regional de cantigas originais em locais diferentes. Em função dessas afinidades, os grupos de canções folclóricas se reúnem segundo famílias melódicas e o número dessas famílias melódicas podem variar muito no mesmo repertório. Nesse processo, essas melodias vão mudando gradualmente, geralmente variantes regionais e temporais. Em termos de classificação conceitual, costuma-se opor à música folclórica, aquela feita pela sociedade industrial, nos altos círculos da cultura urbana. Esta comparação é um fruto da descendência cultural da música tradicional ou folclórica, e qual é essencialmente rural ou, no mínimo, gradamente influenciada por esse meio. A música folclórica ela é comum em comunidades mais isoladas, ou seja, em locais onde os meios de comunicação de massa e de outros fatores globalização ainda não chegaram de todo para afetar aquelas populações. Bom, pessoal, então como vocês viram aqui, né, as canções folclóricas, elas são aquelas canções populares, tradicionais, que elas fazem parte da sabedoria popular. Por exemplo, aquelas cantigas de roda, né, aquelas cantigas de roda que elas já são bem antigas, elas são dos tempos dos nossos avós, bisavós, que eles já conheciam. Então, essas são canções folclóricas, tá? Até porque a brincadeira de roda também é uma brincadeira folclórica, tá? Quando a gente estava estudando aquele conteúdozinho trava-língua, vocês lembram que a gente estudou aqui no próprio conteúdozinho de música? Bom, pessoal, os trava-línguas, eles também fazem parte do nosso folclore, certo? Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de músicas folclóricas. Como eu já falei, né, os trava-línguas são folclóricas, as canções de música, desculpa, pessoal, aquelas canções de roda. Então, aqui eu tenho 3 exemplos. Eu tenho o exemplo da música Pombinha Branca, tá? Que é uma música já bem conhecida, que vocês conhecem. Até a Galinha Pitadinha faz a interpretação dessa música
não é? Porque essas músicas, elas já são bem antigas, mas elas vão passando de geração em geração e as pessoas, conforme elas vão gravando, elas vão dando seu toque pessoal àquela música, vai mudando o ritmo, a melodia, uma coisa ou outra. Tem também o Cravo e a Rosa e Marcha Soldado. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, durante o folclore a gente não vai poder trabalhar aquele projeto em si, como a gente trabalhava em sala de aula, mas a tia vai sempre pedindo uma coisa ou outra, vou fazer algumas coisas, tipo trabalho mesmo de música, a gente vai fazer voltado para esse conteúdo, ok? Depois eu vou explicar bem direitinho. Então é muito importante que vocês conheçam um pouco da cultura, certo? Do nosso país. Por isso que é importante a gente estudar a questão do folclore, certo? Então é muito importante se vocês pararem para pensar e forem avaliar e estudar. É muito bom. E se você colocar lá na internet músicas folclóricas, vai aparecer um monte de canção que vocês já conhecem, sabe aquelas canções, e vocês vão, eu não sabia que essa canção aqui fazia parte do folclore, né? Mas é muito importante a gente conhecer a nossa cultura, certo? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de música de hoje, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês perguntarem pra tia, ok? Tchau!